Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. Final de ano e as notícias bombásticas não param de surgir. Eu tenho uma informação muito importante que acaba de sair e eu vou compartilhar com vocês aqui. Final de ano, mas Brasília ainda no caos total. Assuntos relacionados a Moraes, relacionados a Bolsonaro, a Janja agora que acaba de estourar, em relação ao Lula. Gente, você não pode perder os vídeos, as notícias atualizadas que eu vou trazer aqui, notícias de última hora. Muita atenção. Aproveita, antes de soltar os vídeos, esmaga o dedo no like, deixa pelo menos uns 10 mil likes aí pra mim, assim você ajuda na manutenção do canal. Deixe os seus comentários, porque aqui a gente traz a informação e eu gosto muito nos comentários da sua opinião. Vamos ao giro agora, muita atenção, assuntos bombásticos. Senador Flávio Bolsonaro, olha só, está conosco ao vivo aqui no Jornal do Oeste para repercutir também esse cenário de caos econômico, pânico no mercado financeiro, ambiente turbulento no Congresso. O senador está ao vivo conosco aqui. Obrigado, senador, pela presença, pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma grande honra estar com vocês aqui mais uma vez. Ô, senador, o senhor vê ambiente para isso que defenderam ontem os colegas, a deputada Júlia Zanatta e o Nicolas Ferreira, impeachment do presidente Lula? É um cenário viável nesse momento ou na avaliação do senhor ainda não? Ô, Brown, isso já começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo, né, um descontrole completo do dólar, a necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic, a chegar a pontos ali proibitivos de tomada de empréstimos por parte de empreendedores. Então, eu fico muito preocupado, porque isso é mais uma grande pancada na possibilidade de geração de emprego, porque se hoje você vai em qualquer banco, você consegue uma taxa de rendimento do seu dinheiro de inflação, e uma inflação mais 7%, mais 8%. Quer dizer, quem é que vai tomar um empréstimo para fazer um empreendimento, para ter uma taxa de retorno de 5% ou 10%, com risco enorme? Então, a gente percebe ali o país engessado e um completo negacionismo por parte do governo de tomar medidas que, de fato, apontem para um equilíbrio fiscal, uma redução drástica nas despesas. Pelo contrário, ele aumenta, por exemplo, o que está sendo gasto com publicidade para poder tentar manter uma opinião pública um pouquinho manipulada, como se estivesse enxergando pontos positivos nesse governo. Então a gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, na questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula fundar o país como fez a Dilma para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanatta pela sua postura e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. Senador, vou convidar aqui para a conversa também os nossos comentaristas, o Bruno Musa e a doutora Kátia Magalhães, que estão aqui com a gente. Vai lá, Musa. Boa tarde, senador. Obrigado pelo seu tempo. Bom, eu sempre faço mais ou menos a mesma pergunta, mas diferentes óticas. O senhor mencionou muito claramente aí a respeito da necessidade, ou aplaudindo essa parte do impeachment, que eu acho que todos os fundamentos técnicos nós já teríamos. Inclusive, alguns artigos importantes de pessoas renomadas, falando sobre as pedaladas fiscais, gastos para fiscais da ordem de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais que não estão passando por dentro do orçamento. Um PIB que está crescendo, eu já analisei profundamente isso nos meus canais, que cresce por impulso fiscal, expansão fiscal, ou seja, nós temos todo o terreno para isso. Não há vontade política por se tratar ainda de uma figura, digamos, proeminente da política brasileira, que faz parte da história brasileira, que é o Lula, porque, de novo, fundamentos técnicos, na minha opinião, nós temos. Como é visto isso no dia a dia aí dentro do Senado, senador? Olha, Bruno, eu acho que é uma questão de tempo, sim.
E conforme o quadro vai se agravando e a tendência é essa, aumenta-se a pressão. E óbvio que tem que haver o fator político, né? Por que não há impeachment de ministro do Supremo? Porque, pelo menos por enquanto, esse papel caberia ao Senado, já que também está claramente configurado o infringimento a artigos da lei de impeachment por parte de ministros do Supremo, de atuação político-partidária, não se declarar impedido, quando ele, por obrigação, por lei, teria que se declarar impedido em processos que ele está atuando. Então, assim, está configurado. Objetivamente, houve o crime de responsabilidade, como houve o crime de responsabilidade também do Lula, está configurado. E não tem o que ele possa fazer para corrigir, para esquentar isso, né, para burlar, por mais que o Congresso dê algum tipo de autorização, porque já foi cometida a pedalada fiscal, e não foi uma, foram várias, em várias áreas, inclusive. Então, o que está faltando, sim, é esse componente político. Mas, além disso, a gente não fala isso com felicidade, Bruno, porque é óbvio que cabe a nós da oposição buscar sempre ali o confronto com o nosso adversário político, mas é preocupação com o país, onde é que nós vamos parar, né, com a taxa de juros subindo desse jeito. O governo comemorando uma taxa de desemprego baixa, mas equivocadamente, porque a taxa de desemprego é medida por quem vai procurar emprego. A gente vê a quantidade de pessoas que estão no seguro-desemprego, portanto não estão procurando emprego, é astronômica, é recorde também no nosso Brasil. Mais recordes agora produzidos, dados do próprio TCU, do déficit, né, do prejuízo absurdo que esse governo está dando nas estatais, quer dizer, dinheiro do orçamento que ele tem que botar lá nessas estatais para poder fechar o balanço dela, para poder honrar com os fornecedores, né, os serviços que essas estatais prestam, tirando o dinheiro do orçamento onde tem que ser investido em segurança pública, em saneamento básico e um monte de outra coisa. Então está faltando por enquanto, mas parece que o caldeirão vai ganhando corpo, porque ninguém percebe nenhuma reação racional por parte do governo. Mais uma vez, sempre negando, é um negacionismo absurdo. Eles preferem manter uma narrativa mentirosa, abastecer grande parte da mídia com bilhões de reais para tentar sustentar uma imagem positiva do governo, e o país derretendo, afastando investidores, e a gente não consegue, né, ter nenhuma expectativa de que esse cenário vai mudar. Então, muito preocupante. Povo abençoado do Brasil, eu quero começar esse vídeo citando um texto da Bíblia que norteia minhas atitudes e decisões, que é Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Ousemos com confiança dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Antes de falar dessa absurda e vergonhosa prisão do general Braga Neto, nós temos que ir à história do pseudo-golpe, que não passa da maior perseguição política da história do Brasil. Escute isso. Quando veio à tona o depoimento do ex-comandante do Exército, publicação de O Globo que eu não canso de mostrar, ele diz o seguinte, no depoimento à Polícia Federal, que Bolsonaro apresentou um documento de hipótese de GLO, artigo 142 da Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139 da Constituição, e que os militares não aceitaram. E diga-se de passagem, Estado de Sítio, de Defesa, só com autorização do Congresso Nacional. Mas olha o que o destino e a história nos mostra. Em 2017, Temer assinou uma GLO, a garantia da lei da ordem, quando a violência no estado do Rio de Janeiro estava em níveis insuportáveis. E adivinha quem comandou as tropas militares? O general condecorado no Brasil e no exterior com uma brilhante folha corrida, general Braga Neto. A GLO, qualquer presidente pode assinar, inclusive Lula, se achar necessário, para colocar a garantia da lei da ordem em qualquer lugar do Brasil, para provar que é uma farsa, uma falácia que Bolsonaro quis dar golpe aqui na nossa nação. Que vergonha! Agora vamos para a vergonhosa e absurda decretação da prisão preventiva do general Braga Neto pelo ditador da toga Alexandre de Moraes, dizendo que ele tentou obstruir as investigações do pseudo-golpe. Segundo o documento de Alexandre de Moraes, Braga Neto, no dia 8 de agosto de 2023, em conversa com o pai do coronel Cid, que também é um general de 4 estrelas como ele, que se conhece há muito tempo, Braga Neto querendo saber sobre a delação, e também, segundo Alexandre de Moraes, um documento na mesa do principal assessor de Braga Neto, lá no PL, um coronel, em fevereiro de 2024, documento sem data,
que trata dessa conversa. Esses são os motivos da prisão de Braga Neto. Agora escute, é importante. O professor de mestrado em Direito Penal e PhD em Direito, Rodrigo Schemen, ele detona o absurdo da prisão de Braga Neto. É muito grande, eu vou botar só um pedacinho que você vai entender. A Lei 13.964, de 2019, que inseriu o parágrafo 2º no artigo 312 e o parágrafo 1º no artigo 315, ambos do CPP, Código de Processo Penal, exige, para a decretação de prisão preventiva, escute isso, de alguém, a demonstração de existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Conversa entre dois generais de 1 ano e meio atrás não é fato novo, nem tampouco é fato concreto. Conversa não é fato concreto, não tem materialidade. Onde é que está que Braga Neto tentou impedir? Isso é uma vergonha. É o abuso de poder do ditador da toga para promover perseguição política. Agora, para a gente pensar. Esse inquérito foi concluído há mais de 10 dias. Indiciado mais de 30 pessoas e enviados ao MP. Como alguém agora pode ser preso por obstrução de uma investigação que já foi concluída? Isso é um absurdo. A prisão de Braga Neto é imoral, ilegal e mancha o judiciário. O STF deixou de ser Supremo Tribunal Federal para se tornar Supremo Tribunal da Injustiça, uma confraria de amigos para proteger o ditador da toga Alexandre de Moraes. Esse sim tem atentado contra o Estado Democrático de Direito. Ele tem que tomar um impeachment e ser preso. Ele preside inquéritos imorais e ilegais, como o da fake news. Abuso de poder usando informações do TSE para abastecer inquéritos no STF para perseguição política. O Intercept denunciou, a Folha mostrou e não vai continuar mostrando, não? Ele tem rasgado sucessivamente a Constituição, artigo 5º, inciso 4, 16º e 55, ele rasga o artigo 53, o 129, o 102, o 220, parágrafo 2º. Ele se diz vítima e ele continua presidindo o inquérito. É uma imoralidade contra o devido processo legal. Parabéns, André Mendonça, que não concordou com isso. É isso que estamos assistindo, mas eu quero declarar, em nome de Jesus, Alexandre de Moraes vai chegar a sua vez. Ou pelo supremo poder de uma nação, que é o povo, ou pelo supremo poder do universo, que é Deus. Quando os homens pensam que estão em segurança, vem repentina destruição. Deus é o supremo juiz e você vai acertar contas ou com o povo ou com Deus. Declaro em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua família, o Brasil. Deus nos livre desses homens perversos e injustos. E a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, Instagram e Facebook, criticou as propostas apresentadas por ministros do Supremo Tribunal Federal para responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos publicados por usuários. Numa nota publicada no site da empresa, a Meta informa que nenhuma grande democracia jamais tentou implementar um regime de responsabilidade para as plataformas sociais, semelhante ao que foi sugerido até agora no julgamento do STF. Hoje, o Marco Civil da Internet define que as plataformas só podem ser responsabilizadas pelos conteúdos que circulam nas redes depois de uma decisão judicial. A publicação contestada não for excluída. A nova proposta é que a responsabilidade aumente e que as empresas retirem conteúdos com discurso de ódio ou com incitação à violência, ainda que não tenha sido feita nenhuma denúncia às autoridades. Caute, deixa eu começar com você aí. O que você achou dessa nota emitida pela Meta, pelo grupo Meta aí, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp também, dizendo que nenhuma grande democracia jamais tentou implementar esse tipo de regime. A gente viu a decisão do ministro Dias Toffoli nesse sentido de declarar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. É mais pura verdade, porque nenhum país do mundo, não só nenhuma grande democracia, mas nem as ditaduras prevê aquilo que o STF quer prever no Brasil. Ou seja, que as redes sociais
que pelo próprio marco civil da internet devem ter a neutralidade, devem ser, ou melhor, a internet como um todo deve ser considerada como um território neutro, sejam responsabilizadas por aquilo que outras pessoas postam. Mas, assim, é um conceito muito claro, é o princípio da responsabilidade, que é individual sempre, inclusive a responsabilidade penal é sempre individual. Como é que você vai responsabilizar terceiros por aquilo que outra pessoa escreveu, postou, filmou, disse? Não existe isso, não pode existir. Por outro lado, é impossível ser aplicado isso. Esse é o problema. O ministro Fux, depois a gente vai comentar isso, eles não sabem do que estão falando. Perdoa, senhor, não sabem o que dizem, não sabem o que falam. Porque se as redes sociais devem se responsabilizar por tudo aquilo que é escrito todos os dias, todas as horas, todos os segundos, por todos os usuários, deverão contratar uma legião infinita de pessoas que atuarão como censores, lendo e verificando e decidindo se alguma coisa pode ou não ser dita. É a morte da liberdade de expressão. Inclusive, o Twitter, no momento de histeria woke, de histeria da lacração, tentou fazer isso mundo afora, a rede quase morreu. Elon Musk comprou a rede social no momento que estava moribunda, demitiu 90% das pessoas e continua funcionando muito bem, obrigado, inclusive ganhando dinheiro. É isso que acontece. O STF quer forçar as redes sociais a contratar centenas de milhares ou milhões, né, considerando o número de usuários que temos no Brasil, milhões de censores que façam um trabalho sujo pelo STF, censurando as informações que o STF não considera adequadas, ou que os políticos não consideram adequadas, sem sequer direito à ampla defesa, a contraditório ou até a citação, ou seja, a pessoa que escreveu o post sequer vai saber disso, porque será suficiente informar só a rede social. Assim, eu só queria corrigir a nota da Meta. Não é só as grandes democracias, nem as piores ditaduras do mundo chegam a um nível como esse. Olha aqui, eles não sabem do que estão falando. Eu escrevi sobre isso nessa edição da eu estou besta por ver a ignorância profunda de todos eles. De todos eles. Eles me lembram, os caras, quando eu fui pro Estadão, quando eu passei pela primeira vez no Estadão, com gente sentindo saudade da caneta tinteiro. E depois eu peguei o pessoal com saudade da Olivetti. E assim vai. Eles estão na pré-história, eles não sabem mexer com isso. O nosso Alexandre de Moraes não consegue apontar os quadrinhos ali que tem semáforo, não tem semáforo. Estão nessas. Aí é o seguinte, eles acham ótima a censura, mas eles odeiam o papel de censor porque dá trabalho. Dá trabalho. Eles vão censurar por quê? Eles acham que a mentira surgiu em 2019 com o inquérito das fake news. Começou por causa do Bolsonaro. Também, veja só, como é que é feita a depuração, como é que foi feita historicamente a depuração lá da leitura dos jornais. O jeito que é em inglês, ele sabia que aqueles tabloides ingleses exageravam, digamos assim. Aqui no Brasil, nós tínhamos notícias populares e tal, que soltava com frequência manchete sobre um macaco tarado, que atacava aqui em São Paulo, etc. Você dava aquele discurso e dizia, não acredito nisso. Nós não somos idiotas, os leitores e os usuários dessas redes. Quem vai ler, deixa publicar o que quiser. Se você ofende a honra de alguém, tá aí, nós temos os crimes contra a honra. Se você conta uma mentira política, o eleitor não precisa de babá de marmanjo. Ele sabe filtrar. Só o povo tem o direito de fazer essa filtragem. Eu já sabia desde sempre que nenhum homem pode se arvorar em o doutor em verdades e mentiras. Isso é certo? Isso é errado? Quem pensa assim é idiota. Depois que eu vi essa turma falando, vejam isso que eu escrevi, eu só transcrevi o que andaram dizendo nesses últimos dias os ministros, pois não passam no exame do Enem. Não sabem falar português. Eles não sabem a língua oficial do Brasil e sabem isso aí, distinguir verdade e mentira. Eles precisam parar de ser arrogantes e parar de deliberar sobre tudo. Eles não entendem disso aí, falam cada besteira sobre a inteligência artificial
que é a que dá medo da burrice natural de todos eles. E insistem em fazer o quê? Tira o artigo 19, que determina só o seguinte, uma plataforma para retirar algum conteúdo, que alguém precisa se queixar do que está escrito ali, a justiça examina, tal providência. É assim mesmo. É assim mesmo. Agora, eles acham que tem que fazer tudo a jato, por que não termina o inquérito das fake news? Por que não termina o julgamento do golpe? Ou dos golpes, que tem um por dia? Então o Supremo está se metendo em tudo, está na hora de ficar quieto. Para de falar e comecem a trabalhar direito. O Fux é que me espanta, porque o Fux já foi juiz. Já foi juiz. Mas é aquilo, né? Se você põe uma besta quadrada convivendo com um cara minimamente inteligente, não é a besta quadrada que vai ficar inteligente. É mais fácil o outro desaprender. Então o Fux está se igualando ao resto, que é péssimo.